Entrevista. Patrick Oliveira. Agora são 11h05, 11h05 aqui na 102,9. Está iniciando a nossa entrevista nesta terça-feira, dia 28 de março de 2023. Eu estou recebendo aqui o pessoal de Saloá, né? Os vereadores lá de Saloá. Deixa eu escutar o bom dia primeiro aqui do Zé Cabeleireiro. Pega daqui pra lá, o Zé Cabeleireiro. Muito bom dia, satisfação tê-lo aqui na programação da 102,9. Bom dia, Patrick e todos os ouvintes aqui da Rádio Papacaça. Bom dia a todo o povo de Saloá e de toda a região do Agreste. Estamos aqui agradecendo desde já a oportunidade. Perfeitamente. A Vilma da Prata, bom dia. Bom dia, meu amigo Patrick, bom dia a todos que fazem a Papacaça, que faz esse jornalismo tão ótimo e contribui muito com o nosso Agreste. Bom dia a meus companheiros parlamentares que estão aqui, o vereador José Francisco e Zé Cabeleireiro, e um bom dia todo especial a todos que estão nos ouvindo nessa manhã. José Francisco Jamelão, bom dia. Bom dia, Patrick, bom dia, ouvintes da Papacaça, bom dia à população de Saloá e a todos que estão nos ouvindo. Mais uma vez estamos aqui aos microfones da Papacaça para trazer alguns esclarecimentos sobre o que acontece na nossa cidade. Olha, foi aprovado na semana passada na Câmara de Vereadores de Saloá o projeto de lei que concede reajuste salarial a diversos servidores do município, entre eles a classe de professor. E houve uma certa polêmica em torno desse assunto. Vereadora Vilma da Prata, o que está acontecendo com relação a esse projeto de lei? Bom dia mais uma vez. Quero dizer a todos os ouvintes, em especial aos nossos munícipes lá em Saloá, nossos servidores, que nós que fazemos a base oposicionista do município, a gente vinha na luta por esse reajuste. A gente já tinha, assim, por meio de requerimentos aprovados na Câmara, a gente já tinha pedido ao gestor municipal, a gente já tinha feito pedidos ao Ministério Público, mas acontece que na última quinta-feira nós fomos pegos de surpresa por este projeto, como também um requerimento da vereadora Lucineide Martins, que solicitava que o projeto fosse aprovado naquele momento. Nós da oposição tivemos uma resistência na hora, por duas razões. Primeiro que na casa há uma determinação que qualquer matéria de autoria de vereador tem que ser protocolada 48 horas antes para poder entrar na sessão. E o requerimento dela entrou no momento. E também porque há uma tramitação, há um ritual dos projetos na casa. Sem contar que trazia também um reajuste para os funcionários, mas embutido tinha duas categorias que são regidas pela lei federal: os agentes de saúde e os professores. Então, o que foi que aconteceu? Eles se reuniram na sala da presidência e em menos de 10 minutos eles analisaram o projeto, deram seus pareceres, digitaram e imprimiram e voltaram com menos de 10 minutos e colocaram o projeto em votação. Nós não aceitamos, pedimos vista, que é um direito do vereador, garantido no artigo 76, do Regimento Interno. Foi negado o nosso pedido de vista. Por conta disso, nós decidimos se retirar do plenário, entendeu? E não participar, não chegamos a participar nem da votação e nem do final da sessão, pelo desrespeito, entendeu? Tanto às leis como ao nosso direito de vereador. A presidente, ela usou da tribuna e, em suas palavras, ela falou que a gente gravou um vídeo com ofensas e também com inverdades. Apenas a gente disse que era impossível se analisar um projeto daquela maneira, se digitar, se imprimir em menos de 10 minutos. Foi isso que a gente falou. A gente não ofendeu a nenhum deles. Apenas a gente cobrou o direito da constitucionalidade, da legalidade na Câmara. Quero dizer aos servidores que, assim como a gente vinha lutando por o reajuste deles,
nós não somos contra, nós não fomos contra ao projeto. Nós nos abstivemos porque nós fomos desrespeitados, assim como o regimento, que tem toda uma tramitação dos projetos. Então, essa foi a nossa indignação. Nós fazemos oposição ao governo, mas dentro da Câmara nós não temos partido, nós não temos bandeira, nós não temos cor. O nosso partido é o povo de Saloá, principalmente os mais, assim, necessitados. Então, a nossa postura foi diante de uma prática, de uma política antiga que se arrasta naquele município, aonde é conduzida pelas mãos de ferro por coronéis. Não existe imparcialidade na Câmara, não existe uma independência e também existe o autoritarismo. Então, por conta disso, nós tomamos essa decisão. A nossa abstenção não prejudicou o projeto, porque foi aprovado pela maioria, mas isso foi um grito de combate a esse tipo de política. Porque no momento que nós, vereadores, somos impedidos de exercer nosso papel com plenitude, a sociedade perde, a democracia enfraquece. E foi isso que aconteceu. Nós apenas gritamos para ser vereador, um poder que foi dado pelo povo e constituído e garantido por a lei. Ô, vereadora, com relação à negativa de vista, qual foi a alegação? Ela falou que era um projeto de urgência e que a vereadora tinha colocado um projeto de urgência e não podia dar essa vista, mas que o pedido de vista é um direito que está no regimento interno de todo vereador. E a gente não pode votar também, não podia votar um projeto de última hora sem analisar o projeto. Como era que ia se fazer alguma alteração para atender realmente o interesse da categoria? Vereadora, só lembrando que não tinha nenhuma urgência porque os efeitos são retroativos ao mês de janeiro. Muito portanto, bem. Não estaria prejuízo para ninguém. Agora, com o projeto aprovado, existe alguma possibilidade de modificação com relação ao resultado apresentado ou concedido lá na Câmara? Não. A gente podia entrar com uma anulação. Mas a categoria, mesmo as categorias, como o professor, que se sentem prejudicados, eles pediram, assim, eles acharam por bem que o projeto ele fosse aprovado e que eles vão entrar na justiça por algumas situações que eles se sentem prejudicados. Na prática, o projeto aprovado, detalha pra gente o que foi aprovado, a porcentagem, enfim, por gentileza. Em relação às categorias. Isso. São assim, o projeto, ele inclui quase todas as categorias do município. Certo. Então ele tem o valor menor, que é R$ 1.300. Aí tem a percentagem que foi para motoristas, que passou para 1.778. E agente de saúde, que foi 2.000, que é o piso, 2.604. Mas o que deixou inseguro a gente foi o artigo 13. Ele fala no projeto, o agente de saúde vai receber de acordo com a lei federal, 2.604. Mas em outro artigo, no 14, ele contradiz. Ele fala que o agente de saúde ele vai receber proporcionalmente as horas trabalhadas de acordo com a necessidade do município. Então, foi essa uma das nossas inseguranças. Como é que existe uma lei federal que rege o agente de saúde? Ele não depende de acordo do município. O secretário, ele citou que às vezes o agente de saúde ele é relapso, ele não cumpre as horas, mas aí é outra coisa, eles vão ter que punir o agente. Mas o salário menor a ser pago no Brasil ao agente é o piso de 2.604. Quer dizer, tá um imbróglio, Jamelão, um imbróglio danado. Como é que se resolve isso aí agora? Quer dizer, o projeto passou, mas aí, o que é que pode ser feito a partir de agora? Olha, Patrick, é complicada a situação em Saloá, porque a gente lá tem um governo que é aquele governo de coronel, sabe? A gente tem os secretários, tem alguns secretários que são gente boa demais, uns caras que têm vontade de trabalhar, mas acontece o seguinte, as ordens do coronel têm que ser cumpridas, entendeu? Então aí esbarra nisso. O que acontece? O agente de saúde que se sentir prejudicado, já que o projeto foi aprovado, o que eu aconselho aos profissionais da saúde,
aquele que for prejudicado, que receber menos do que aquilo que é determinado em lei, ele procure o Ministério Público, porque é o direito dele que está sendo lesado. Isso não pode acontecer. Se existe uma lei federal que garante aquela porcentagem de salário ao agente comunitário de saúde e o agente de endemias, ele, de maneira alguma, ele pode aceitar receber menos que isso. Agora, Patrick, o que a gente percebe é que isso é uma maquiagem que foi feita ali, uma armadilha, para usar como arma política. Entendeu? Infelizmente, é isso que está acontecendo. A gente também, Patrick, está passando por um momento difícil no nosso município, porque Saloá, dos últimos 12 anos para cá, vem numa decadência terrível. Nós tivemos agora índice, daqui a pouco o vereador Zé vai se aprofundar mais nesse assunto, mas nós estamos índices negativos no nosso município, que é uma tristeza. Saloá vem perdendo população. Saloá hoje é considerado, agora os últimos números do IBGE aí, Saloá é uma das cidades mais pobres do Brasil, entendeu? O Pernambuco só tem mais 15, 16 cidades com índice de pobreza pior do que Saloá. Então veja só o ranking onde nós estamos. Então Saloá de hoje é uma Saloá totalmente diferente de 15 anos atrás. A gente regrediu muito. A cidade esburacada, umas obras de saneamento que iniciaram, que foi um verdadeiro desastre, material de péssima qualidade, obra mal feita, causando transtornos incalculáveis para a população. E hoje a gente vive uma situação muito difícil em Saloá. E a situação da Câmara de Vereadores é muito complicada, porque a gente tem uma equipe de vereadores que obedece ordens do coronel. Então ele não quer saber se está sendo prejudicado, porque muitas vezes ele assina coisa prejudicando a eles mesmos. Mas muitos nem sabem o que é que está assinando. Mas recebeu a ordem do coronel, tem que ir lá e assinar. E a gente, como oposição, e a gente tem um certo conhecimento, a gente tem uma experiência maior naquela casa, então a gente parte para cima, a gente não aceita, isso aqui está errado. Mostra a eles que está errado, eles sabem que está errado, mesmo assim vota. E com isso prejudica a população. Ô Zé Cavalheiro, ele falou que você tem os números, por gentileza, por obséquio, pode apresentá-los. É isso aí, Patrick. A gente, como a vereadora falou, a gente sente a falta de respeito dos colegas vereadores, porque eu não acredito que nenhuma casa legislativa do país, o governo, o executivo mandar um projeto e um vereador, ou que seja um deputado, ele votar aquele projeto sem ler. Não ter direito nem de ler o projeto. Eu acho que isso aí é inadmissível. E uma falta de responsabilidade do vereador que pega um projeto, desde que ele venha beneficiar ou não. Mas o direito do vereador é pegar o projeto e pelo menos ter o direito de ler. A gente foi pego de surpresa, como a vereadora falou. O projeto chegou lá na hora da votação, entregaram o projeto a gente na hora que ia ser votado e queria que a gente aceitasse. Então a gente não aceitou. E como falou o vereador Jamelão, o nosso município vem sofrendo bastante nos últimos 13 anos, porque no último censo de 2010, a gente tinha uma população de 15.309 habitantes. Hoje, após 13 anos, o mínimo possível, Saloá tinha que ter crescido o mínimo possível. E a gente só tem decaído. Hoje nós estamos com uma população de 13.600 habitantes, perdendo o recurso do governo federal. A própria Câmara de Vereadores hoje de Saloá vai ser reduzida a 9 vereadores, porque não atingiu a população. Então é um governo que vem acabando com a cidade. O nosso comércio perdeu bastante, porque quanto menos população, menos poder de compra do comércio da nossa cidade, né? Passamos aí quase 2 anos com a cidade quase intransitável, tanto a zona rural como a zona urbana lá, uma dificuldade terrível de se transitar lá. E a gente vem aí triste com essa situação do governo que quer fazer as coisas de qualquer jeito. E a nossa população merece o melhor. A gente que está ali é para tratar o povo melhor. Dinheiro, recurso, o governo federal tem. A gente sabe que nesses anos anteriores aí da pandemia, os municípios de todo o Brasil receberam maior verba. O poder de investimento foi grande no município. E o nosso município
a cada dia vem caindo. População menor, comércio fechando as portas, muitos comércios lá já se fecharam, e a gente fica aí com esse interesse de reagir, mas precisamos do apoio da população para que vejam a situação que hoje Saloá se encontra. Ô, vereadora Vilma, a prefeitura está pagando abaixo do piso nacional os professores, porque houve um reajuste, algo em torno de quase 15%, 14,98, 97, qualquer coisa assim, que dá em torno de 4.200 e 4.420. É isso? Como é que está a situação lá em Saloá? Boa pergunta, meu amigo Patrick. Bom, como todas as pessoas, a maioria, na realidade, a maioria das pessoas de Saloá tem conhecimento, que desde 2013, nós que somos educadores, eu também sou professora, vem uma luta dos profissionais da educação com a administração. Já houve greve. E o maior impasse que existe entre o governo e a categoria é justamente o descumprimento do piso. Apesar da administração ela insistir que paga o piso. Pronto. Dentro do projeto que foi aprovado, vinha incluído o reajuste dos professores. Assim, aparentemente, os 14,98%, dividido em duas parcelas. 7,98% agora, no dia 1º, com efeitos retroativos, a janeiro, fevereiro e março. E a metade em junho sem efeito retroativo. Se você observar, já vai ter um déficit. E o piso já não vai ser o piso realmente, a percentagem da lei federal. Mas o problema maior está na questão do governo. Assim, a maioria dos governantes, uma parte dos governantes, eles tentam diminuir os salários dos funcionários, entendeu? E por falta de uma política mais aberta, por falta da própria mobilização, às vezes, eles conseguem dar golpe e atacam disfarçadamente os funcionários. É o que acontece em Saloá. Para as pessoas ter uma melhor ideia de quanto vai ser pago o piso, você vem para a tabela. Quando você vai para o projeto aqui está dizendo que os professores vão receber um piso de 4.420, de acordo foi a portaria concedida pelo MEC em janeiro. Quando você vem para a tabela, aí você vai ver. Eu vou postar lá nas minhas redes sociais a tabela para que as pessoas tenham como cálculo de base. Para que a prefeitura realmente pague o piso, ela tem que começar a aula, o valor mínimo da aula de um professor com magistério iniciante, porque a lei é clara, 4.420 é o menor valor a ser pago no país a qualquer professor, 4.420. Para que Saloá pagasse esse valor inicial, a aula do professor, que tem 200 horas aula, iniciante do magistério, tinha que ser R$ 22,10, que multiplicado daria esse piso de 4.420. Quando você vai para a tabela, a aula está bem inferior, 14,80 centavos, e o piso desse professor será R$ 2.960. Tudo bem, os professores em Saloá, que é uma questão bem séria também, a maioria são contratados como auxiliar, para que eles não paguem esse piso. É triste você ver um professor tem professores que estão com 30 alunos, professores que estão sem auxiliares, com criança com necessidades especiais, e você pega uma turma com praticamente 30 alunos para ganhar R$ 1.400. Mas com esse aumento, eles vão ganhar os 14,98%. Aí vai para 2.960. Só que também não recebe o piso. Agora, quando vai para as categorias que têm muitos anos de serviço, as mais velhas, então a gente não vai receber nada de aumento. Porque a gente já recebe esses 4.420. Agora que isso não é piso. Há uma diferença. O piso é o valor mínimo a ser pago. Agora, a lei
A Lei 11.738 de 2008, ela diz claramente que o piso deve se adicionar a contemplar a carreira do professor. Então, assim, se eu tenho 2 formações, eu tenho que receber minhas gratificações. Se eu tenho tempo de serviço, eu tenho que receber minhas gratificações. O piso é o mínimo que se paga a quem está iniciando, mas quem tem carreira tem que ser contemplado na carreira. Aí o que é que acontece? O prefeito não paga o piso. Quer dizer, e a valorização? Quem é que vai gastar para fazer um mestrado, para fazer um doutorado e ganhar 4.420, que é um piso nacional para quem está iniciando? Então, há essa confusão, entendeu? E a administração até postou uma foto onde diz que vai pagar os 14,98 de forma linear. A lei diz que é linear, que é pagar o piso e contemplar a carreira do professor, com as gratificações por titulação e por tempo de serviço. Mas isso não acontece no município. Já vem uma luta desde 2013, os professores continuam na justiça, continuam desmotivados e é muito lamentável. Sem contar também as dificuldades. Toda hora que a gente sai, os professores reclamam a gente de falta de condições de trabalho. Uma professora mesmo me encontrou ontem e falou: a gente não tem impressora. Como é que a gente vai tirar xerox? A gente trabalha com um monte de alunos sem ter uma impressora, sem ter um projetor para apresentar nossas aulas. E tudo aparece bonitinho. Eu vou concluir minha fala porque tem outros assuntos. Tudo aparece bonitinho nas propagandas. Por quê? Há aquelas festas lindas. Pronto, estamos se aproximando da Páscoa. Então, os professores fazem aquelas festas muito bonitas, mas tenha certeza, cada professor vai tirar do seu pouco que recebe para comprar os ovinhos. Se quiser fazer uma ceia, vai comprar o vinho, vai fazer tudo aquilo ali. Fazem a festa, os diretores tiram aquelas fotos, jogam na mídia, a escola está funcionando tudo direitinho, mas não é assim que acontece, é lamentável e a gente está aí unido com os nossos colegas, vamos continuar na luta, mas na realidade o piso em Saloá é uma ofensa, a administração dizer que paga o piso. Não, o piso não é teto, aonde se adiciona direitos adquiridos e chega a 4.420. O piso é o mínimo que se paga e para se pagar o piso tem que se contemplar a carreira do professor por tempo de serviço e por titulação acadêmica. Eu tenho aqui uma participação. Bom dia, Patrick. Foi registrada a ausência de um vereador à sessão. Teve isso aí também lá? Quer dizer, estou mandando aqui a pergunta lá de Saló. Eu faltei porque eu tive que ir ao Recife. Inclusive, no momento que eu estava me preparando para ir à reunião, surgiu uma emergência e eu tive que ir ao Recife naquela noite. Inclusive, comuniquei à senhora presidente, né, o ocorrido e não pude participar. Isso na segunda sessão. Na primeira eu participei, sim. Foi, inclusive, eu que convoquei os colegas para a gente se afastar do plenário, porque a gente não estava tendo os nossos direitos respeitados. Eu digo, então nós não temos o que fazer aqui. Por isso que a gente saiu do plenário na primeira sessão. Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa, ou Zé, antes do intervalo? Fica à vontade. Só fortalecendo aqui as palavras da vereadora, que é sobre essa questão que o governo municipal de Saloá, ele, vamos dizer, um professor tem aí sua carreira aí de pós-graduação, de doutorado, e quando atinge aquele mínimo que é o piso, né? Naquele salário daquele professor, ele não quer mais dar esse aumento que vem do governo federal, no caso. Ele, vamos dizer, o professor está recebendo já R$4.400, mas aí ele vai adquirindo, cada ano que passa, cada ano de 5 anos, tem os quinquênios, aí vai adquirindo mais direitos. Então, hoje, um professor aposentado já não vai ser beneficiado mais com esse aumento lá em Saloá, porque se ele já tiver recebendo com as conquistas dele de trabalho de anos, ele já tiver aquele valor ali, ele não quer mais colocar o aumento naquele salário daquele professor. Onde tem professor hoje em Saloá que mensalmente perde aí praticamente R$1.500 no seu salário. 11h29, algumas perguntas aqui pelo nosso WhatsApp, já eu vou fazê-las aos convidados, vou abrir o intervalo, retornaremos já aqui dentro do programa Show da Manhã, na entrevista desta terça-feira. Continue aí, não sai daí, permaneça aí. Você está sintonizado na Rádio Papacassa FM 102,9.
De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacaça, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Bradesco. O que vem primeiro para você em 2023? Compadre, tá diferente, bonitão. Uai, sai fora, só. Meu negócio é outro, uai. Não é isso não, homem. Você cortou o cabelo onde? Uai, ali no Clésio Barber, ele deixa você aprumado, faz a barba, corta o cabelo, aceita todas as formas de pagamento. Tô indo lá agora. Tô precisando. Uai, pera por mim, pera aí que eu também vou. Ai, meu bico de papagaio. Salão Clésio Barber, localizado na Marechal Deodoro, próximo ao Cuscuz. Agende seu horário. Corre lá, 87 981 13 0255. Salão Clésio Barber. Sabia que você pode ter rádio no seu celular sem custo algum? Basta escolher um aparelho móvel que possua receptor de rádio. E assim você economiza no consumo de dados, não dependendo mais de conexão com a internet. É música, interação, informação e diversão o tempo todo. Acesse www.aberte.org.br e verifique os aparelhos que possuem receptor. Smart é ter rádio de graça no celular. Fique ligado. Uma iniciativa da Aberte. O rádio está presente na vida de todo mundo, especialmente nos estádios. Tem as entrevistas antes do jogo. A gente vai fazer o que o professor pediu e buscar os 3 pontos. As entrevistas depois do jogo. Agora é erguer a cabeça e pensar na próxima partida. E tem o cara que conversa com o comentarista. O treinador tem que fazer uma substituição. Concordo, amigo. Tem que colocar mais um atacante. Deve colocar outro volante. Outro volante? Você tá maluco? Rádio no ar, em todo lugar. A SERP, Associação de Rádio e TV. Rádio Papacaça. Entrevista. Patrick Oliveira. 11 horas e 32 minutos, 11h32, de volta aqui com o nosso show da manhã e a entrevista nessa terça-feira. Você pode fazer sua pergunta, o pessoal de Saloá, obrigado pela audiência, pelo carinho, pela sintonia. Tem aqui algumas participações da população de Saloá. Bom dia, Patrick. Escuto seu programa todos os dias, tá ok? Não queria me identificar, só quero dizer que é por isso, eu tenho um filho que estuda em uma escola aqui em Saloá, por isso que a educação tá do jeito que tá, porque não há valorização por parte do prefeito. Obrigado por ler minha mensagem, bom dia. Aqui uma outra. Patrick, bom dia. Os ônibus que transportam os alunos é muito ruim. Superlotados, pneu liso, porta quebrada. O que é que pode ser feito? É um perigo mandar o meu filho num ônibus desse. Bom dia, queria a opinião dos vereadores aqui. Uma outra participação. Patrick, bom dia. A educação aqui em Saloá é muito ruim mesmo. Falta incentivo do prefeito. Obrigado, bom dia. Quer dizer, a população está um pouco satisfeita com a situação lá, os vereadores, pois não? É isso, amigo Patrick. A gente vê essa situação, já cobramos, até aprovamos um projeto lá na Câmara. Os vereadores aqui estão lembrados que um ônibus escolar não poderia ter mais de 10 anos de uso para que ele fosse colocado na frota do nosso município. Até porque é a legislação, né? Isso. Aí a gente vê, agora há pouco mesmo, nós estamos aí com menos de 30 dias que esses transportes escolares estão rodando. Já aconteceu alguns acidentes, colocando a vida de pessoas, de crianças em risco. Lá no sítio Camaratuba mesmo, esses dias teve um acidente com um ônibus lá, desses que estão rodando por lá, e colocando a vida daquelas crianças em risco. E os pais ficam se recusando de mandar os filhos para as escolas, né? E quando a gente sabe que quando pegar o período de chuva, as estradas ficam muito ruins. Então é um perigo esse tipo de transporte em má condição, sem porta. Muitas vezes o ônibus que leva o pessoal até as escolas de Garanhuns também, muitas vezes sem janela, já foram presos pela Polícia Rodoviária. Alguns dias atrás aí tivemos ônibus de Saloá preso, e fica a nossa indignação, um tanto dinheiro que é investido, porque existe uma licitação agora, nesse início de ano,
de mais de 5 milhões para esse transporte escolar. Então, fica aí a nossa indignação com um transporte tão ruim aos nossos alunos. Tem aqui uma outra participação. Patrick, bom dia. Por que não se faz nada para melhorar as estradas da zona rural aqui de Saloá? Tá uma vergonha. Isso, quando chover, vai ficar pior. Vereador. Patrick, veja só. Isso aí é a população que está dizendo. Você imagina, você não tem, noção do quanto a população vem sofrendo com isso. Desde da gestão do ex-prefeito, desde o início da sua gestão, do Ricardo Alves, as estradas vicinais passa a máquina só nas vias principais. Aquelas vias de acesso que dá acesso à estrada principal, nunca foi passado máquina até hoje. Então, como é que a pessoa vai sair da sua casa para chegar na via principal? Nós temos hoje no município de Saloá várias estradas que foram interditadas, que há mais de 10 anos não passa carro. Vias de acesso às estradas principais. Aí nas estradas principais passa. Mesmo assim, passa uma boa temporada a estrada quase intransitável. Aí depois, quando está se aproximando o início das aulas, eles passam a máquina, né, nas vias, nas estradas principais, mas as vias de acesso não se faz isso. Uma outra coisa que acontece também em Saloá, que choca a população, você sabe que Saloá hoje, existe um parque aquático em Saloá, que é assim, o cartão postal de Saloá hoje chama-se Sandal Park. E vem gente de vários estados passar o dia lá no Sandal Park. A estrada que dá acesso a Saloá, do posto da Serra até chegar em Saloá, nós estamos há mais de 15 anos sofrendo com a buraqueira. Várias pessoas, Patrick, já perderam a vida em acidente, pessoas foram mutiladas. Ontem aconteceu um desastre, um terrível acidente lá que chocou toda a população. 2 jovens foram vítimas em um acidente, exatamente por desviar dos buracos, né? Um colega da gente lá, mototaxista, e um outro rapazinho lá da Vila de São Sarafim, também figura bastante conhecida na cidade, se chocaram e houve as vítimas fatais, morreram os 2. Então isso vem acontecendo há anos. Esse governo que passou foi um governo muito ligado ao governo Paulo Câmara, ao PSB, e não tiveram capacidade de fazer o asfalto até Saloá. Agora a gente tem informações que foi o próprio Ricardo que proibiu dessa obra ser concluída, porque fizeram Paranatama, fizeram Iati, fizeram Águas Belas, Itaíba, então todas essas PEs foram feitas, menos Saloá, porque Saloá é uma das que foi contemplada para ser feito até primeiro. Só que a gente tem informações que na época foi o deputado Claudiano Martins que colocou a emenda garantindo o recurso para fazer esse asfalto. Mas o que acontece? Claudiano era apoiado pela oposição. E ele, para que não permitisse que dizer que foi a oposição que conseguiu o asfalto, pediu que suspendesse. E de fato foi suspenso. Porque até hoje não foi feito a obra. Ele deu entrevista o ano passado, muito antes da campanha política, dizendo que a obra ia ser iniciada e em menos de 30 dias estaria concluída, era prego, batido e ponta viçaia, virou até meme na internet, né? E já se foram mais de ano e está lá. Começou uma empresa a fazer um serviço lá que eu nunca vi falar na minha vida, um negócio daquele. Fizeram umas bueiras no meio da BR, onde não tem riacho, onde não corre água, que eu não sei para que aquilo, e depois abandonaram, ficou e está lá a cidade abandonada, a estrada abandonada e o povo sofrendo. Muito triste a situação de Saloá. O vereador Jambelão, só uma parte aí na sua fala, a gente em Saloá hoje, Patrick, é uma cidade turística, não tem a questão do Sandal Park que atende semanalmente ali mais de 5, 6 mil pessoas, e tem também a questão, eu acho que você conhece, da Serrinha da Prata, que lá na Serrinha da Prata hoje é um ponto turístico religioso.
vem muita gente de outras regiões também, ali para aquela localidade, e tem na Vila de Atecá também. A gente lá hoje tem um hotel fazenda que também vem bastante gente de fora, e esse pessoal tem deixado de vir por conta justamente dessa entrada de Saloá, que está abandonada há bastante tempo. E como falou o vereador, foi prometida em 15 dias ter resolvido essa situação, e esses 15 dias a gente vê que era uma obra daquelas obras eleitoreiras, só de véspera de eleição, e nada foi feito em Saloá a respeito dessa estrada. Tem aqui uma outra participação. Bom dia, Tiago Santos. Aqui um abraço aos vereadores da oposição de Saloá e ao meu amigo Wellington de Saloá. Vive um atraso, realmente a Saloá vive um atraso em todos os sentidos. A cidade passou 2 anos, não consegui entender, intransitável, e agora a pista que dá acesso à cidade está muito ruim. Na educação, na época da pandemia, os professores chegaram a ganhar R$450, o que está relatando aqui um morador lá de Saloá. Uma outra participação, sou uma amiga de uma professora aqui, Patrick, de Saloá. Está muito longe da minha amiga ganhar esses R$4.000 que a vereadora falou. Ela botou aqui muito longe. Pois não, vereadora Vilma, quer dizer... eu queria voltar 2 minutos quando ele falou da questão do Sandopark. A gente vê que a nossa cidade, eu volto a essa pergunta, a gente vê que a nossa cidade é rica, ela tem potencialidade, entendeu? Está faltando realmente um comprometimento com essas questões, porque a Serrinha da Prata também, eu não queria deixar passar em branco, ela tem um potencial muito grande no artesanato, entendeu? Na costura, na cultura. Então está faltando que se faça projeto para gerar renda, e também o turismo, que pode ser muito investido para melhorar a cidade. É uma das potencialidades que a gente tem, que a gente sabe que a nossa cidade não podia estar na situação que está se a gente é uma cidade tão rica. Voltando à pergunta, eu quero aqui deixar o meu reconhecimento aos servidores municipais. A gente sabe que tanto na saúde como na educação nós temos os heróis. Como eu disse, a educação ainda não entrou numa convulsão no município por conta dos professores, que trabalham, como eu disse, mal remunerados, porque a gente vê, está aqui a tabela, não sou eu que estou dizendo, não, é o projeto que está dizendo, que um professor com 200 horas aula, com 200 horas aula, ele vai receber o 2.690, está muito distante da realidade. E a maioria dos professores, digo isso porque passaram para mim, recebe R$1.400. Então, graças a esse coração de educador que bate forte, eu também sou educadora, quero mandar meus parabéns e meu abraço, que a educação está caminhando, porque eles dão o melhor de si para ver o seu objetivo alcançado, que é a aprendizagem dos nossos alunos. Mas as dificuldades são grandes. Falta de valorização, falta de condições de trabalho. Em relação também à saúde, a gente vê quantos profissionais, secretários que a gente sabe que são muito humanos, têm uma capacidade enorme, mas falta autonomia para trabalhar. Então, assim, em relação a tudo o que está acontecendo, a gente vê, triste, a gente vê nossa cidade abandonada em todos os sentidos. Saúde, transporte, educação, é como se fosse entrar na UTI. Mas graças a esse povo que trabalha, que se dedica dia a dia, que realmente a Saloá ainda está caminhando, né? Vereadora, só concluindo aqui, veja só, Patrick, tem também a questão da perseguição em cima desses funcionários. Sim. Eu vou citar para você aqui alguns casos que você vai ficar incrível. Tem casos, por exemplo, vou citar o caso aqui de uma professora, que ela é muito amiga da gente. A partir do momento em que eu rompi com o grupo da situação, porque quando eu vi a situação e eu não era ouvido, não era atendido e também passei a ser perseguido dentro do próprio grupo, eu me afastei. E aquelas pessoas que tinham amizade comigo, que têm amizade comigo, essas pessoas passaram a ser perseguidas. Tem o caso de uma professora lá que
eles procuraram ela e disse, ou você se afasta de Jamelão, ou então você está fora. Ele disse, não tem motivo para... A gente é amigo de muitos anos, é amigo da minha esposa, como é que eu vou me afastar? Disse, não, então está fora. Então ela foi demitida ela, foi demitida filho. A maioria dos funcionários são proibidos de falar comigo, de ter acesso a mim. Comigo também. Alguns que são amigos da gente. Tem deles lá que são amigos de infância meu, mas hoje, porque é funcionário, não pode falar comigo. Entendeu? Fala por telefone escondido, porque se for visto na rua conversando comigo, é mandado embora. Tem um outro caso de uma servidora também da educação, que ela é muito amiga da gente, muito amiga mesmo, de verdade. E a partir desse momento, desse rompimento, ela passou a ser perseguida na escola onde ela trabalhava. Para você ter uma ideia, um dia ela se encontrou com minha esposa no mercado, no atacadão. Fotografaram ela conversando com a minha esposa e foram levar para o prefeito. Disse, olha aqui, como é que tu deixa uma funcionária dessa? Olha com quem ela está conversando. Isso é tipo de coisa que aconteça? Onde é que existe? Que país é esse que nós estamos vivendo? Ou Salauá não faz parte do Brasil, que não existe democracia? Para você ter uma ideia. Agora, vou citar para você aqui rapidinho, nós estamos chegando ao final, e Zé vai concluir a parte final dele, Zé. A questão do saneamento básico da nossa cidade. Rapaz, olha, a população de Salauá, que está me ouvindo nesse momento, lembra muito bem quando o carro de som andava anunciando rua acima, rua abaixo, 13 milhões que o prefeito conseguiu para sanear toda a cidade. Naquela época, muito dinheiro. E o que é que acontece? Iniciaram as obras do saneamento, que até hoje nunca foi concluída. A gente sabe que essas obras, elas já foram, já houve outros projetos em cima desse, que veio muito mais dinheiro, que a gente já sabe que esse projeto hoje, ele já passa de 16 milhões de reais e a obra não foi construída. Já teve mais um aditivo. 13,8. Então veja só o que acontece. Nós temos lá um bairro que ninguém aguenta passar, meu amigo. Com esgoto correndo a céu aberto, aquela fedentina, sabe? As barragens que foram feitas para fazer a estação de tratamento, abandonada, tá lá. Acabaram com o terreno do cidadão, passaram as máquinas por dentro, rasgaram tudo. Nunca foi concluído. E onde entrou esse dinheiro? Eu pedi até uma auditoria ao Ministério Público. A gente está aguardando o desenrolar disso, porque há muita coisa rolando na justiça aí que a gente sabe que um dia vai haver uma punição, não é possível. Agora, para encerrar minhas palavras, Patrick, a gente está chegando no final e o vereador Zé Cabeleireiro vai concluir aqui suas palavras. Eu quero fazer um apelo à população de Salauá. Gente, você de Salauá, você que está nos ouvindo nesse momento, só existe uma solução, minha gente. Quem pode mudar esse cenário são vocês. Não é nós vereadores, não. A gente está aqui combatendo um combate desigual, mas com muita garra, com muita luta. Mas na esperança de que você, população de Salauá, acorde, veja o que está acontecendo no nosso município e faça a mudança. Patrick, existe muito comentário na cidade hoje, porque existe nomes aí prováveis para disputar a eleição. E eu quero dizer à população de Salauá o seguinte: gente, existem vários nomes que está à disposição do povo para que o povo escolha um nome, certo? Agora veja bem, quero deixar bem claro, a oposição vai estar unida, seja quem for o candidato escolhido, seja Jamelão, seja o Hélito de Freitas, seja Ronaldinho Birunda, seja Zé do Leite, seja Gilvan Pereira, seja Bidé, qualquer um que for escolhido, a oposição vai estar ali firme e unida, porque nós temos que dar um basta nisso. Eu só quero que a população escolha um nome lá na frente. Isso não é agora, não. Agora que a gente vai ter que dar as mãos e estarmos unidos por Salauá e pela população de Salauá. Nós temos grandes nomes e o povo vai escolher um nome. E eu tenho certeza que a gente vai tirar esse governo ditador do município de Salauá e livrar nosso Salauá desse cativeiro que veio. Eu tenho aqui mais participações, aqui um áudio, vamos lá. Patrick, boa tarde, aqui é Cristiano de Salauá.
A vergonha se encontra a rua Manuel Francisco de Lima, que não é de hoje não. A Manuel Francisco de Lima vem cheia de buraco do começo da rua de Bom Conselho até o fim em cima, que pega um pedaço do asfalto que vem de Garanhuns. E é uma vergonha. Tá com mais de 8 anos que essa rua tá esburacada. E todo dia eles dizem que vão ajeitar e nada de ajeitar. Botaram uma tubulação aqui para enganar o povo. E tá aí a situação difícil aqui em Saloá. É uma vergonha. Tá na hora do povo de Saloá se acordar. Ou se acorda ou vão dormir para sempre, porque a situação tá precária. Tem aqui uma outra participação, é um outro áudio. Vamos lá então. Bom dia, Patrick. Aqui é dos prefeitos, melhor que tem aqui em Saloá. Não tem outro não, viu? Ele recebe todo mundo na casa dele. Ele é uma bênção para a saúde, para tudo nesse mundo. Obrigado. Obrigado pela tua participação. Tem aqui um outro áudio. Vamos lá, uma outra participação. Patrick, bom dia, Jamelão, bom dia a todos. Eu sou Osana. Um abraço para você, Jamelão. E conto com você, viu? E eu tô junto. Eu moro em Brejão, mas continuo votando em Saloá. Obrigado, Osana. Muito obrigado. Um abraço para você. Aqui uma outra, Patrick, bom dia. A pista que liga Saloá a Bom Conselho também parou. Pois não, vereador Zé Cabeleireiro. É isso, Patrick. A gente vê aí a população se manifestando. É muito bom, né? Que todos se manifestem, dê sua opinião. E é justamente outra obra que foi uma obra que se iniciou no tempo da eleição passada e após uns 30 dias ela já foi paralisada. É uma obra que é um sonho da nossa cidade, tanto de Saloá como de Bom Conselho, como de Terezinha, de outras cidades aqui da região, que é um sonho a gente ter o acesso asfáltico de Saloá a Bom Conselho, porque isso iria ajudar muito a nossa cidade de Saloá, porque hoje nós somos uma cidade um pouco isolada. Quem vem no sentido Garanhuns Paulo Afonso não entra em Saloá porque é isolado, né? E tendo acesso a Bom Conselho, a nossa cidade teria um fluxo melhor e a gente teria como crescer mais, até empresas se instalarem em Saloá. Mas a gente, através das pessoas que a gente apoiamos, os nossos deputados, agora nessa última eleição, já estamos também formalizando nossos pedidos para que se retome essas obras e que, juntamente com outras cidades aqui, a gente pressione o governo hoje da governadora Raquel Lira para que se inicie o mais rápido possível essas obras de novo. E falando um pouquinho sobre o que tem acontecido lá da questão do saneamento, o próprio Cristiano aí falou, a rua Francisco de Lima já está há mais de 8 anos que se um carro passar lá naquela rua afunda e o prejuízo é grande para os motoristas. Tem algumas pessoas que vêm de outra cidade, não sabe, quando vai passar com o seu carro, cai num buraco. Então é um descaso grande. Esses dias mesmo está se fazendo lá algumas reformas em algumas pontes e eu e a vereadora Vilma estivemos dando uma fiscalizada e eu me deparei, depois que não estava mais com ela, mas quando eu vinha voltando, com um morador fazendo a sinalização da ponte. Um morador fizeram uma escavação muito profunda ao lado da ponte e deixaram lá aberto que estava um risco de uma pessoa vir passando num carro ou numa moto e cair dentro. E eu peguei um morador lá e fui até ajudar ele, porque ele estava sozinho lá fazendo uma sinalização que é ali numa ponte que é conhecida como a Ponte de Elon, lá no nosso município, bem próximo à cidade. Uma sinalização que existe lá não foi por parte da prefeitura, foi de um morador, de um cidadão comum da nossa cidade. Então o descaso é por todas as áreas do nosso município. Aqui uma outra participação, Patrick, bom dia, parabéns aos vereadores Jambelão, o Zé Cabeleireiro e Vilma por mostrar à população como realmente está Saloá. Patrick, você precisa ver, o que se fala é totalmente diferente do que da realidade aqui em nosso município. Bom dia, acompanho você todos os dias. Vereadora Vilma, pois não. Eu queria só responder aqui, foi 3 coisas que me impediram, viu? Inclusive, um foi o vice-prefeito, eu quero mandar um abraço para ele. Quero mandar um abraço para os nossos companheiros, não dá para citar o nome, ao Wellington, a Beto Godoy, que é lá da Prata, um médico que tem muito ajudado a gente, e a Paulo da Água, que não pôde estar aqui, e a todos os nossos amigos.
Eu quero falar bem rapidinho sobre a terraplanagem da Prata, foi que me pediram aqui, entendeu? Que foi uma obra que realmente se diz assim, que colocaram o dinheiro do bolso e jogaram as pedras na terraplanagem. A terraplanagem, ela teve um valor de 1 milhão e 200 e poucos mil, quase 1 milhão e 300 mil, e em menos de 2 meses a terraplanagem acabou-se. A gente sabe que se tivesse usado um piso, um pissarro, tivesse drenado aquelas águas de uma forma correta, a gente viu o exemplo da eólica que fez a terraplanagem lá e até hoje ainda está em perfeitas condições. Então esse dinheiro, infelizmente, foi jogado fora. E o pessoal, várias pessoas mandaram aqui. E uma coisa que eu queria lembrar a Saloá, existe, como eu disse na Câmara, a lei. A obra pública tem 5 anos de garantia. Com 2 meses essa obra acaba e cadê? Se o prefeito diz que a culpa não é dele, então cobre da empresa. Agora as pessoas é que não podem ser prejudicadas. É como eu disse, nós somos oposição, mas o que for a favor da população, a gente cobra. Agora a gente vê que infelizmente é dito uma coisa, se investe em propaganda, mas a realidade é outra. Nós estamos sofrendo muito em todos os setores e, como disse Jamelão, nós estamos aqui para ajudar a população, para cumprir o nosso papel, ser voz, vocês que deram esse direito a gente, mas só quem pode mudar essa realidade de fato é a população. É vocês que têm que acordar, têm que ver tudo o que está acontecendo e mudar. Dar uma oportunidade a uma nova pessoa, assim, que tenha mais competência, que tenha mais compromisso de trabalho, entendeu? Aqui mais uma participação. Bom dia, Patrick. Aqui é Keno BenTV. Eita, eu esqueci de quem, não? Estou em Balneário Camboriú, ouvindo aqui ao vivo. O município de Saloá tá uma vergonha. Parabéns aos vereadores que estão aí no estúdio. O tempo aqui é curtinho, deixa eu abrir o espaço aqui, por gentileza. O Zé Cabeleireiro, suas considerações finais e obrigado pela tua participação no programa de hoje. Um abraço para Kenio. O Patrick, a gente que agradece essa oportunidade, porque a gente já vinha há tempos precisando de uma oportunidade como essa para esclarecer a nossa população. Agradecemos aqui a você e a Rádio Papacaça, a todos que fazem a Rádio Papacaça por essa oportunidade. Quero deixar aqui minhas considerações finais, mandando um abraço para o nosso amigo Keno, que está lá em Balneário nos assistindo, ao nosso amigo, colega também, vereador Paulo da Água, que não pôde, por motivos maiores, não pôde estar presente aqui conosco, mas também faz parte desse grupo, o nosso amigo Paulo da Água, o nosso amigo Wellington de Freitas, que também tem nos ajudado muito e contribuído com no nosso grupo também. Deixar um abraço a toda a população de Saloá, dizer que o vereador Zé Cabeleireiro só tem um compromisso que é com o povo de Saloá. Nós estamos sempre à disposição da população e pode contar comigo. Vamos continuar o nosso trabalho firme e forte em defesa do povo de Saloá, porque o vereador não legisla em causa própria, e sim para ajudar a nossa população. Então fica aí o meu abraço, os meus agradecimentos e que o povo de Saloá tenha uma boa tarde. E quero também me solidarizar com as famílias que perderam 2 jovens lá em Saloá ontem num acidente. Quero deixar aqui meus sentimentos aos familiares e que Deus esteja confortando o coração de vocês. Muito obrigado a você, Patrick, por o espaço. Vereadora Vilma da Prata, obrigado pela tua participação. Patrick, a gente é quem agradece essa oportunidade, é muito importante. Tudo que a gente falou aqui é verdade, o pessoal acompanha e sabe disso, que é a realidade. Eu também quero deixar o meu sentimento à família de Rian, à família de Jaldene, que Deus conforte o coração deles. E quero mandar um abraço especial a todo o povo saloaense. Conte sempre com essa amiga de vocês. Meu gabinete, a minha casa estará sempre aberto e que Deus nos abençoe, nos proteja e nos fortaleça nessa nossa caminhada. Muito obrigada e um abraço a todos. Vereador Jamelão, obrigado. Obrigado, Patrick, mais uma vez pela oportunidade. E quero deixar um abraço forte a todo o pessoal de Santa Catarina, nosso amigo Kênio BenTV, nosso amigo Bidé, o pessoal lá de Criciúma que estão nos ouvindo, a minha esposa Maria Erineide, que está em casa também nos ouvindo, e a toda a população de Saloá. Quero
pedir a Deus que conforte o coração dessas famílias que estão enlutadas por esse trágico acidente que aconteceu ontem, que somente Deus pode confortar, porque é uma situação muito difícil. E dizer à população de Saloá que quem estiver pensando que a oposição vai estar dividida em 2, 3 grupos, está enganada. Vai rasgar a boca. A oposição vai estar firme, forte e unida em prol de um único projeto para tirar Saloá dessa população. Uma boa tarde a todos. Muito melhor. Eu só queria, Patrick, registrar aqui também meu abraço ao vice-prefeito Ronaldinho, que eu esqueci, que é uma das pessoas que também tem contribuído com a nossa oposição também. Perfeitamente. Várias perguntas aqui chegando no nosso painel interativo, mas infelizmente o tempo aqui é curtinho, fica para uma outra ocasião. Quero agradecer a todo mundo que está participando, registrar aqui o Gilmar da Lagoa Grande, é aqui de Bom Conselho, está aqui participando. Aqui, abraço, Gilmar. Por várias participações. Quero agradecer a todo mundo. Em uma outra ocasião, eles vão responder tudo aqui. Obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente se fala às 7 da matina no nosso Jornal Completo, 8 horas no Show da Manhã. Saúde, sorte, sucesso, muita paz, muita luz e até amanhã. Tchau.